Pessoal, bom dia. Eu sou Marcelo Roxo, eu sou neurocirurgião, sou professor na Universidade de Caxias do Sul de Neurologia e Neurocirurgia, e eu venho aqui falar para vocês hoje de um assunto um pouco diferente disso, tá? Eu venho falar a convite a respeito de estudos. Eu também tenho desenvolvido um método de estudos e de aprendizado eficiente. Eu quero compartilhar aqui com vocês alguns conteúdos, algumas ideias que certamente podem ajudar, sobretudo na faixa etária do pessoal aí que está no 9º ano do ensino médio e começando a se preparar, a vislumbrar aí vestibular e Enem pela frente, tá? Então, eu quero começar, antes de mais nada, contando uma história para vocês. Homero foi um escritor de clássicos, ele escreveu 2 livros clássicos chamados Ilíada e Odisseia. Vocês talvez já tenham ouvido falar, alguém já tenha lido, e até podem ter visto o filme de Troia, por exemplo. Troia é contada na Ilíada. E a Odisseia foi a volta de Ulisses para casa. Ele era de Ítaca, só que ele demorou mais de 10 anos para voltar para sua casa. Nesse meio tempo, Penélope, que era a suposta viúva de Ulisses, foi pressionada por seu pai para que ela escolhesse um novo pretendente para ocupar o trono de Ítaca. Acontece que ela não queria esperar Ulisses e ela tinha convicção de que ele estaria vivo ainda, embora já tivesse demorado cerca de 10 anos para ele retornar. E ela disse o seguinte, que ela iria topar, ela iria então escolher um novo pretendente, contanto que ela pudesse antes concluir a tapeçaria que ela estava tecendo. E o pai dela concordou. E o que ela fazia é que durante o dia ela tecia junto com as suas ajudantes e à noite, quando todos dormiam, ela ia lá e desfazia o que ela tinha feito durante o dia, de forma que ela ganhasse tempo e pudesse esperar o retorno de Ulisses para casa. Claro que depois seu pai descobriu, mas o final da história não é o mais importante. O que importa é que essa história me lembra muito o cérebro de vocês, estudantes, alunos, que estudam perto da prova, tentam, na maioria das vezes, né, e tentam decorar ou aprender alguns conteúdos, e chega uma semana depois, alguns dias, ou no máximo poucas semanas, e esquecem a maioria dos conteúdos que estudaram. Então isso me lembra muito a tapeçaria de Penélope. Vocês trabalham durante o dia e depois esquecem. Então, se você estuda errado, você tem que saber que o seu cérebro ele vai deletar, vai jogar no lixo mais de 90% de tudo que você supostamente aprende. Isso, na verdade, não é um aprendizado, né? É uma decoreba, tá? Bom, eu quero antes de dizer para vocês como se deve estudar de maneira mais eficiente para que o cérebro retenha, então, o conhecimento. É isso que todo mundo espera, não é verdade? Não é só passar na prova, não é só passar de ano, claro que isso é importante, mas antes de mais nada, vocês têm que ter em mente o propósito, para que vocês estão estudando, né? Além de ter uma inserção em um contexto social e vocês se inserirem na sociedade, mas para que vocês possam se preparar para o mercado de trabalho, que cada vez é mais concorrido. Então, eu quero falar antes quais são os métodos errados que a maioria dos estudantes cometem, alguns ou todos esses erros aqui. Isso aqui é muito comum. Eu cometi todos esses erros, então eu fui a primeira pessoa que eu apliquei esse método que eu quero ensinar para vocês, fui eu mesmo. Depois eu já apliquei ele com centenas de alunos aí, o pessoal gosta bastante. Então, começando, algumas coisas que são premissas erradas, né? A gente, quando lê algum conteúdo, quando lê o livro, quando lê a apostila, ou quando a gente pretende revisar um conteúdo e vai reler, simplesmente reler o conteúdo, você tem que saber que isso provoca uma coisa chamada ilusão de aprendizagem. A simples leitura ou a releitura de um conteúdo não nos possibilita consolidar, gravar uma memória no nosso cérebro. O cérebro ele funciona de uma forma relativamente previsível. Embora seja a matéria mais complexa do universo, nós já conhecemos, nós que eu digo, a comunidade da neurociência já conhece bastante a respeito do cérebro e pode fornecer ferramentas importantes para que se estude corretamente. E a gente sabe que ler ou reler os conteúdos não costuma ser um dos métodos mais eficientes de aprendizado. Porque quando você está com o conteúdo na frente, você lê ou relê, você pode ter a impressão de que domina aquele assunto. Mas assim que você fechar o livro, fechar a apostila, ou se você tiver que responder uma prova, por exemplo, você vai se deparar muitas vezes com o branco na hora da prova, ou com a sensação de que você sabia perfeitamente aquela matéria e na hora parece que ela sumiu. Porque o seu cérebro te pregou uma peça. Você achava que sabia, que dominava aquele conteúdo, mas na verdade ler ou reler
não são métodos de aprendizado eficientes, a menos que você fique que nem aquele ditado que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se você ficar lendo, em algum momento aquele conteúdo provavelmente vai entrar no seu cérebro, só que vai demorar muito tempo. E você vai esquecer ele em pouco tempo depois. Tá bom? Então essa é uma metodologia chamada de uma das metodologias passivas de aprendizado. Portanto, eu vou falar para vocês depois do estudo ativo, dos métodos de estudo ativo, e eles sim são os métodos mais eficientes. Então, metodologias passivas, em que você não é protagonista do seu aprendizado, elas não costumam ser eficientes, você esquece logo o que está lendo. Então, você já começa a pensar algumas coisas, né? Se você simplesmente for querer revisar alguma coisa para a prova, lendo ou relendo, você até vai lembrar durante alguns momentos, mas quando você chegar na hora de fazer vestibular, de fazer Enem, você vai ter que começar do zero praticamente, porque o seu cérebro não vai lembrar dos conteúdos. Isso é uma sensação comum a mais de 90% dos estudantes no Brasil. Então, isso não é estudo ativo, portanto, não é eficiente. Outra coisa que costuma ser muito propagada, difundida, a gente sabe que não é eficiente, não é que seja proibido, mas não é uma técnica que te possibilite gravar de forma adequada, é sublinhar ou grifar conteúdos. Se fosse um método eficaz, os livros já viriam sublinhados e grifados nas partes mais importantes, você não acha? Então, se você, enquanto estiver sublinhando ou grifando, escrever ao lado, resumir em algumas palavras aquele parágrafo ou aquela página, até aí eu te deixo fazer isso, porque aí você consegue ajudar o seu cérebro a consolidar aquele conteúdo. Porque daí você indica para o seu cérebro que é um conteúdo importante. Quando você mexe as mãos, quando você escreve. Então, quando você tem uma postura mais ativa no seu aprendizado, o seu cérebro acende uma luzinha, ele é chamada a atenção dele e ele se dá conta de que aquilo ali é um pouco diferente e que ele deve prestar mais atenção. Agora, se você só sublinhar ou grifar e não precisar raciocinar de forma ativa em cima do que você está lendo, então é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Você tem que ter uma postura mais proativa, no sentido de tentar raciocinar, concluir algumas coisas e escrever em algumas poucas linhas ou algumas poucas frases, algumas conclusões que vocês mesmos tenham daqueles conteúdos. Então, sublinhar e grifar simplesmente não são métodos eficientes de aprender alguma coisa. O seu cérebro ele fica atrapalhado, ele não consegue gravar só por você sublinhar ou grifar. Outra coisa muito importante, eu quero chamar a atenção de vocês é estudar perto da prova, gente. Eu quero saber aí que vocês já pensem, tá? E depois podem me perguntar. Vamos dizer que vocês tenham uma prova na quinta-feira, hoje, por exemplo. Quando é que a maioria dos alunos começa a estudar? Pensem aí, depois vocês podem me responder, tá? Eu vou adiantar o que eu acho, tá? Que se vocês pensarem em responder aqui na quarta-feira de noite, eu acho que esses são os alunos que têm pensamento a longo prazo. Né? A maioria dos alunos pede para a mãe chamar um pouquinho mais cedo e dar uma revisada rápida no mesmo dia, né? Na quinta-feira de manhã, acorda meia hora, uma hora antes da prova para revisar rapidinho. E aí, quando entra na sala de aula, não pode nem olhar para os lados. Porque se alguém chamar, vocês vão dizer assim, não me chama, senão eu vou esquecer. Não é assim? A maioria das pessoas funciona assim. Agora, você acha que você vai aprender de fato alguma coisa com essa revisão? O nosso cérebro, em menos de 24 horas depois, ele já joga no lixo 99% daquilo. Então, você não vai reter conhecimento algum. Serve para tirar nota? Algumas vezes, sim. Algumas pessoas que têm um cérebro um pouco mais privilegiado, têm mais facilidade, vão tirar nota de qualquer jeito, estudando certo ou não estudando, às vezes até. Porque tem mais facilidade, mas para a maioria das pessoas não funciona absolutamente nada. Você vai repetir uma série de coisas que o seu cérebro gravou numa memória de curto prazo que depois ele vai jogar no lixo. Então, você vai precisar estudar tudo de novo. E aí eu quero te convidar a pensar que vale a pena fazer isso. Você vai ter que fazer um retrabalho cada vez que tiver que responder uma prova com esses conteúdos, porque o seu cérebro não vai ter gravado e não vai ter aprendido aquele conteúdo. Por último aqui, estudar por muitas horas seguidas. Talvez isso não seja ainda a realidade da maioria de vocês. Geralmente isso costuma entrar na rotina das pessoas que estão se preparando, talvez do terceiro ano aí, do ensino médio, estejam começando com essa rotina, porque começa a chegar perto do vestibular, do Enem, e aí começa a subir a água, né? Começa a chegar perto do queixo. Desculpa. Então começa a estudar mais tempo.
E aí, quanto mais vai chegando perto da prova, começa a estudar mais e mais. Agora, isso também, quando você satura o seu cérebro, você não está ajudando ele a compreender os conceitos, a aprender de fato os conteúdos. E você vai decorar muita coisa, mas ele ainda vai jogar no lixo a maioria do que você tentar decorar ou aprender, tá bom? O cérebro, ele é como uma esponja. Você imagina aí uma esponja, que quanto mais você enche de água, ela vai absorvendo até que ela não absorve mais e começa a transbordar de água, porque o cérebro também, ele não consegue assimilar um número acima de um determinado período de estudos, ele já não consegue mais assimilar aqueles conteúdos e ele começa a deletar. Então você vai jogar no lixo simplesmente se você estudar muitas horas seguidas, tá? O nosso cérebro ele tem uma capacidade limitada de aprendizado, e essa capacidade, ela se renova a cada 24 horas. Eu vou explicar como é que a gente consegue usar, então, esse período de forma mais eficiente, mas antes eu quero só ensinar para vocês rapidinho como é que o cérebro aprende de fato, para a gente começar a entender como pode usar ele de maneira mais eficiente, tá? O cérebro, ele usa um mecanismo chamado de redes neurais. O cérebro ele é composto por, entre outros diversos tipos de células, ele tem uma célula chamada de neurônio. O neurônio é a célula que comanda o funcionamento, que ela comanda a brincadeira. Então, o neurônio que está no comando do joystick, ele vai dizer para que lado o seu cérebro vai, o que ele vai aprender, o que ele vai esquecer. Tá? Então, a gente tem aí mais ou menos 86 bilhões de neurônios no nosso cérebro. É um número quase que impensável isso, tá bom? É muito mais do que o número de estrelas no céu, para vocês terem uma ideia, no universo, tá? Então, nós temos populações dessas redes neurais, que são chamadas, então, de redes neurais, que são conjuntos de milhares ou alguns milhões de neurônios. Esses conjuntos, eles se interconectam por essas conexões, então, que é o que formam as redes neurais. E conforme você vai estudando, vai evoluindo no conhecimento, no aprendizado, seu cérebro ele vai conectando mais neurônios entre si e ampliando essas redes neurais. É assim que a gente aprende de fato as coisas, é assim que a gente se torna mais inteligente. Tudo está muito conectado. O cérebro, então, o que quer dizer? O estudo é capaz de mudar fisicamente o seu cérebro, ou seja, ele vai construir novas pontes, novas conexões entre os neurônios conforme você estimulá-lo. Entenderam? É assim que a gente estuda, é assim que a gente aprende alguma coisa e é dessa maneira que nós aprendemos e aumentamos a nossa inteligência, tá? Quem é mais inteligente é mais apto e mais provável que passe em concursos. Então, nós precisamos tentar aumentar a nossa inteligência, tá? E essa interconexão de diversas redes neurais é fundamental, e isso é um treinamento diário, e é fundamental para que nós possamos aumentar a nossa inteligência. A nossa inteligência ela é estimada em ser 20% mais ou menos transmitida geneticamente dos nossos pais, só que 80%, ou seja, 4/5 da nossa inteligência, é adquirida. Então, se você estimular pouco o seu cérebro, você vai deixar de alcançar um nível de inteligência que poderia alcançar. E essa capacidade do cérebro ela é quase ilimitada. O que é limitado é o nosso potencial de subir essa escada da inteligência dia a dia. Então, cada 24 horas você pode subir um degrau, não mais do que isso. Agora, no fim das contas, a capacidade é quase ilimitada. Então, o que você precisa é aprender a aprender, ou aprender inteligência. De que maneira? Reconfigurando as suas redes neurais, estimulando as redes neurais. E agora eu vou explicar para vocês as maneiras mais importantes de você estudar de forma correta. A primeira delas é sabendo que o nosso cérebro ele funciona, tá, conforme o chamado ciclo circadiano, que é também chamado de ciclo biológico ou relógio biológico. Vocês talvez já tenham ouvido essa expressão, é uma expressão muito usada, e o nosso cérebro ele funciona de acordo com esse relógio. Parece que quando nós somos programados, quando nós evoluímos, o nosso cérebro tem um reloginho lá dentro. E esse reloginho, a cada 24 horas, ele dá o restart. Ele zera e ele reinicia. Então, a cada 24 horas, você precisa passar por 3 etapas para conseguir consolidar algum aprendizado, tá? E não jogar no lixo a maioria do que você estuda. De que maneira a gente consegue aprender corretamente a cada 24 horas, tá? A primeira delas
é entendendo os conteúdos, entendendo o assunto que você precisa aprender. E aí eu vou te explicar uma coisa que já é uma quebra de paradigma para muitas pessoas, tá? O momento de entender é o momento da aula. Então você não vai, olha o que eu estou falando aqui, tá? Você não vai para a aula para aprender, você vai para a aula para entender. Você tem que aproveitar na aula a experiência do professor, o conhecimento que o professor ele vai chamar atenção para os aspectos mais importantes do conteúdo, ele vai te passar exercícios para você treinar as principais etapas para resolver problemas, falando aí, por exemplo, nas exatas, né, na matemática, às vezes é uma dificuldade de muitos alunos. Então, o momento da aula é o momento de você entender. Se você conseguir revisar um pouquinho antes da aula, ok, ótimo. Mas se não conseguir, não tem problema. O importante é que na aula você não saia com dúvidas. Então, quando o professor pergunta se alguém tem dúvida, levanta a mão. Você tem que levantar a mão se você tiver dúvida. Porque se você sair da aula com dúvida, você dificilmente vai conseguir sanar essa dúvida depois, quando você for estudar. Tá? Então, o momento da aula é o momento de entender. A aula, ela é o preâmbulo do verdadeiro aprendizado. E quando é que acontece o verdadeiro aprendizado? Ele acontece depois da aula. O verdadeiro aprendizado acontece quando você chega em casa, tá? E aqui eu quero chamar a atenção para uma outra coisa importante. Quando você tem aí o dever de casa, lição, tema, depende da região, chama de uma forma, né? Eu tenho falado com muita gente que eu já não sei mais como é que chama aqui, mas em alguns lugares chamam dever, outros chamam lição, outros chamam tema, tá? Então, o homework, né? Esse dever de casa, ele é muito importante para que você consiga, para te estimular a aprender de fato, a treinar o que você entendeu durante a aula. Se você não chegar em casa e estudar um pouquinho, pelo menos 15, 20 minutos que seja, você dificilmente vai lembrar quando for estudar depois. Porque o momento de aprender, ele é o momento do estudo ativo e individual, não é o momento da aula, entenderam bem? Então você entende o assunto na aula, chega em casa e dá uma revisada, aprende rapidinho, mas revisa aquele assunto da aula, faz o dever de casa, e aí você vai aprender o conteúdo, certo? Porque se você passar 24 horas, se você dormir, você vai jogar no lixo. O seu cérebro não vai entender que aquele conteúdo ali é importante, ele vai descartar. Entenderam? Bom, depois dessas duas etapas, que são entender e depois aprender, você vai então fixar. O seu cérebro vai fixar quando você mostrou para ele que aquele assunto é importante, fazendo essas etapas. De que maneira ele vai fixar? Durante o sono. Por isso que você tem que estudar antes de dormir. Entendeu bem? Se você tem aula de manhã, você tem que estudar em casa, sozinho, pelo menos 20 minutos de tarde. Se você tem aula de tarde, você vai estudar um pouco à noite. E quem tem aula de noite, geralmente eu falo, paciência, vai dormir um pouquinho mais tarde, mas vai estudar depois da aula, antes de dormir. Porque se dormir antes, o cérebro vai jogar no lixo grande parte daquele conteúdo. Quem de vocês já teve a impressão aí, a impressão não, a sensação nítida, de que quando saiu da aula, saiu com aquele conteúdo fresquinho na memória, parecendo simples e achando que tinha entendido. E aí quando chega antes da prova, vai revisar aquele conteúdo e parece que está tudo confuso, já não lembra mais de quase nada. Isso acontece porque você não mostrou para o teu cérebro que era importante, ele descartou aquele aprendizado e você já, embora tenha tido a ilusão de ter aprendido, você não aprendeu. Então, você não configurou suas redes neurais. É assim que a gente aprende de fato. É passando por essas 3 etapas, que pode ser rapidinho, mas o ideal é que seja todos os dias. Então, o que eu gosto de falar é que o aluno que entende isso, que é o bom aluno mesmo, não é o aluno que estuda perto da prova para tirar nota. É o aluno que estuda perto da aula. Entenderam isso? E aí, em segundo lugar, eu quero falar para vocês sobre metodologias ativas de estudo, de aprendizagem, tá? Depois de falar, então, do relógio biológico, que é esse ciclo que o nosso cérebro percorre até aprender alguma coisa de fato, as metodologias ativas, eu não vou esgotar esse assunto aqui, porque não é esse o objetivo, mas eu quero que vocês saibam que ninguém estuda se não tiver um lápis, uma lapiseira ou uma caneta na mão. Não tiver mexendo a mão, não tiver escrevendo, rabiscando, tentando fazer com suas próprias palavras um pequeno resumo daquilo que está estudando, tá? Ou, no caso da matemática, tentando resolver as questões sem consultar o livro. Então, essa é a metodologia ativa. Existem formas de fazer isso, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, tá? Depois, quem quiser mais dicas e mais saber mais sobre isso, eu tenho no meu Instagram, geralmente, que eu tenho esses conteúdos, eu tenho lá alguns vídeos explicando essas metodologias ativas, que são resumos estruturados, ou resumos por tópicos, mapas mentais.
e cartões de memória, flashcards, são técnicas muito simples de serem usadas e que ajudam o cérebro de vocês a consolidar os aprendizados. Então, se você conseguir, depois da aula, revisar rapidamente e construir de alguma dessas maneiras ativas o seu aprendizado para depois, antes da prova, eu juro para vocês que se vocês fizerem isso antes da prova, vocês podem estudar só 20 minutos que vocês vão tirar uma nota ainda melhor do que vocês tiram hoje, tá? Porque aí o cérebro de vocês vai ter retido aquele conteúdo, vai aprender de fato, não vai ter esquecido. O grande segredo é que nós possamos construir memórias de longo prazo, e não aquela memória de curto prazo, que você chega na prova sem olhar para o lado, responde e esquece. Esse é o segredo, tá? E é assim que a gente faz. Para concluir aqui, pessoal, para não demorar muito, para dar tempo de ter algumas perguntas, se houver perguntas, tá? Eu quero falar para vocês do benefício da prática de atividades esportivas. Vocês saibam, então, que o nosso cérebro ele responde muito bem. Aqui tem uma imagem de um cérebro de uma pessoa com demência, com doença de Alzheimer, que é uma doença cada vez mais comum no nosso mundo, em que as pessoas envelhecem mais porque estão com melhores condições, mais acesso à saúde, estão envelhecendo mais porque vivem mais tempo. Então, isso é uma coisa boa. Mas, principalmente acima dos 80 anos de idade, que hoje para vocês pode parecer uma idade que nunca vai chegar, mas ela vai chegar, tá? Então, às vezes antes até, o cérebro ele começa a murchar, que é como esse cérebro aí da esquerda, tá? Está aparecendo para vocês. É um cérebro mais murchinho, de uma pessoa que não está habituada a construir essa... Eu vou explicar para vocês de que maneira, tá? Esse aprendizado ativo. E a direita é o cérebro de uma pessoa ativa, que é culta, que lê, que estuda, que faz atividade física. Então, a atividade física é um dos aspectos mais importantes da construção da chamada reserva cognitiva, que eu vou explicar para vocês aqui rapidinho, tá? Junto com o desenvolvimento cognitivo, e aqui entra um leque de outras situações. O que é desenvolvimento cognitivo? É o treino do nosso cérebro, é a academia do cérebro. Como é que o cérebro malha? Como é que ele faz academia? Tá? Lendo, aprendendo um novo idioma, desafiando o nosso cérebro, jogando algum jogo que instigue o seu cérebro a pensar, a raciocinar, estudando, tá? Então, o cérebro, ele é treinado dessa maneira. Então, a atividade física, tá? Junto com o desenvolvimento cognitivo e junto com uma boa alimentação, uma alimentação saudável. Eu não coloquei aqui o sono, porque eu já falei antes do sono, mas é claro que o sono também é fundamental para que o nosso cérebro se desenvolva de forma saudável. Então, vocês vão chegar numa terceira idade, que hoje parece um período aí que nunca vai chegar, mas ele vai chegar e chega mais rápido do que vocês podem imaginar. O cérebro de vocês vai chegar que nem o cérebro da direita, e não que nem o cérebro do lado esquerdo, tá bom? Deu para entender isso? Esse conjunto de ações é chamado de reserva cognitiva em neurologia. E essas atividades, essa chamada reserva cognitiva é o que vai abastecendo o tanque de combustível do seu cérebro. É o que torna o seu cérebro com o tanque cheio, vamos dizer assim, para que chegue numa idade depois mais avançada, ao invés de estar um cérebro murcho, um cérebro atrófico, ele esteja um cérebro saudável de uma pessoa que vai estar ativa e com um bom desenvolvimento cerebral para que tenha uma vida saudável até a terceira idade. Pessoal, era isso, tá? Eu não vou me alongar mais, porque senão fica uma apresentação muito chata. Eu quero que vocês façam perguntas, se houver dúvidas, e vou tirar aqui todas as dúvidas, se der tempo, claro, tá? E eu convido mais uma vez, quem tiver interesse, que me acompanhe, principalmente no Instagram. Eu tenho o YouTube, tenho outras redes sociais, mas é no Instagram que eu costumo movimentar mais, eu costumo colocar vídeos, costumo fazer postagens que podem ajudar bastante quem procura estudar de maneira mais eficiente, tá? Obrigado mais uma vez pelo convite